Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vamos iniciar uma subsérie dentro aqui do programa falando da gestão, da evolução da gestão. Olha gente, o Brasil é um país novo, considerado um país novo, e que só modernizou no último século. No passado, a gestão das empresas, das poucas empresas, né? O Brasil era um país essencialmente rural até a década de 50. A partir daí, que um grande brasileiro chamado Juscelino Kubitschek, o nosso querido JK, é que assumiu a presidência deste país e modernizou, optou pela industrialização, provocando aí uma transferência da mão de obra, que era essencialmente agrícola, rural, naquela época, para as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí nasceu ali uma nova classe trabalhadora, a classe operária. Já tinha lá em 45, 43, década de 40, Getúlio Vargas fez a CLT e o Brasil começava a se transformar, porque antes era muito complicado a gestão. As pequenas empresas eram dirigidas pelas próprias pessoas, às vezes era uma microempresa que não tinha nem trabalhadores, não sabia o que era um planejamento estratégico, uma estratégia de marketing, planos de negócio, não tinha nada disso. Era um negócio de pai para filho. O aprendizado era o pai que ensinava o filho. Agora, o pai também era limitado. Mas a partir dali, com a industrialização, essa verdadeira revolução econômica que foi apresentada no Brasil, o Brasil começou a mudar e começou a nascer as empresas com muitos funcionários e aí a necessidade de buscar algo, e talvez em outros países. Mas para falar sobre isso, eu estou aqui com um especialista, o Fernando Lamounier. O Fernando Lamounier, para quem não conhece, é o meu filho, é um do meio. Eu tenho o Magno, o Fernando e o Pedro. O Fernando é uma pessoa bem preparada, trabalhou em grandes empresas, formou em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado nos Estados Unidos, em Yale. Então, uma pessoa capacitada, com autoridade para falar sobre gestão, sobre empresa e sobre negócio também, porque ele é também um dos diretores da Multimarcas Consórcio e agora ele assume também a co-direção da BWA, a nova empresa do GEM, o Grupo Empresarial Multimarcas. Ele agora juntou ao Erley e agora eles vão bombar. Tecnologia, na cabeça. Fernando, você é jovem, mas bem formado, trabalhou em grandes empresas. Esse início da administração, da gestão, nós intitulamos aqui a evolução da gestão. O que é que você trouxe aí? O que é que você acha que foi mais importante, essa retomada do Brasil? Obrigado, doutor. Um prazer estar aqui. Eu sou jovem, mas eu já fui mais jovem, tá? Mas a gente está aí mantendo o espírito jovem, que é o mais importante. Acho que é importante fazer essa revisão histórica de Brasil. Então, antes de falar de gestão, de administração, é importante falar do cenário econômico brasileiro. Como você disse, o Brasil vem da década de 50, um Brasil puramente agrário. E a gente pode voltar até um pouco mais. Na década de 30, a gente pode citar também Vargas, que talvez foi o precursor desse desenvolvimento brasileiro das indústrias, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que todos os países do mundo, principalmente os europeus, começaram esse papel de desenvolvimento industrial muito antes, no século XVIII.
E o Brasil ficou muito restrito aos 3 grandes ciclos. Primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro e depois o ciclo no café. Chega a década de 30, e aí a gente pode citar a Revolução de 29, que aconteceu no Brasil, de 30 que aconteceu no Brasil, a crise de 29 que aconteceu no mundo, e o Brasil entende que ele tem que sair desse modelo agrário exportador para um modelo nacional desenvolvimentista. Isso começa com Vargas, portanto, e vai continuar e ter grande exposição no governo JK, como você disse, que vem o plano de metas, né, o famoso 50 anos em 5, vem a construção de Brasília, que tudo isso era para rever o nosso modelo brasileiro. E a administração começa a fazer parte do Brasil tendo esse contexto. Como você mesmo disse, antes o Brasil era um país de camponeses. E não tem nada de errado com isso, mas eram puramente negócios familiares, o pai trabalhando com o filho, com a família. Esse início da construção das empresas do Brasil, existem vários marcos dela. Você tem a Petrobras, que começou inclusive no governo Vargas, Eletrobras, BNDES, CSN, que era o começo do capitalismo brasileiro, como a gente conhece até hoje. Bom, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Eu vou fazer direto aqui. Olha, o diretor técnico aqui, quando eu faço o intervalo direto, ele ama, ele fica nervoso, não adianta nem, fica calminho aí. Eu quero falar da Multimarcas Consórcio. Mas eu quero mandar um recadinho para uma classe muito especial, uma classe que eu admiro, que eu respeito muito, a classe dos caminhoneiros. Quero falar para você que está rodando aí o Brasil inteiro no seu caminhão. Olha, eu tenho na Multimarcas uma proposta para você, sabe? A troca do seu caminhão sem dor. Sabe o que você faz? Você não está rodando? O frete está bom, está aquecido, você está ganhando dinheiro. Vai na Multimarca, procura um representante da Multimarca em todo o Brasil, faz um consórcio de caminhão. Você está rodando, você dá conta de pagar o caminhão. Pague o seguro. Lá na frente, quando você for sorteado, nós não sabemos se é agora, se é no meio, se é no final. Aí sim, você troca o seu caminhão sem sentir dor, porque ele já está praticamente pago. Aí você pode falar, Fabiano, você está errado. E se ele sair agora? Agora que melhorou. Já pensou se você faz um consórcio e ele sai logo no início do grupo? Aí você, em vez de um, você tem 2 caminhões. Você tendo 2, você pode comprar mais 1, 3, aí já nasce uma empresa. Você, de motorista de caminhão, vai se transformar no proprietário de uma transportadora que vai virar uma gigante. Procura um dos nossos representantes em todo o Brasil e conversa com ele. Fala que o Fabiano, presidente da empresa, mandou escolher para ele um grupo muito especial. Eu aguardo você. Voltando aqui, vamos continuar falando, nós estamos falando de gestão. O meu entrevistado hoje é o Fernando Lamourier, que é administrador com mestrado em administração e em gestão em Yale, nos Estados Unidos, e está dando uma aula magna sobre gestão. Fernando, você estava num raciocínio no primeiro bloco, falando um pouco da história da gestão. Continua aí mais um pouquinho, que está muito bom. Legal, doutor. A gente para então na década de 50 e aí vem o processo de construção de Brasília, que talvez seja um grande marco, não só na política, mas na economia brasileira. Isso por quê? Porque passa a se organizar o Brasil enquanto um país moderno. É o capitalismo moderno que a gente já vivia na Europa há muitos anos, começa no Brasil, ainda que tardio, mas efetivamente começa. A gente começa então o governo JK, que vem logo depois o governo da ditadura militar, que, com todos os problemas que isso tem, mas tem o famoso milagre econômico, que era exatamente na década de 70, um grande crescimento brasileiro na década de 70. Isso era quase que um crescimento chinês, né? Porque era um crescimento tão grande, porque o governo militar colocava tanto dinheiro internamente que desenvolvia o país. Isso trouxe problemas, como por exemplo uma inflação na década de 80, que a gente pode chegar lá. Mas é um marco histórico na construção do capitalismo e, obviamente, no desenvolvimento das empresas brasileiras. Bom, só para encerrar, infelizmente o tempo é curtinho, você acha então que a década de 70 é que foi o marco divisor de águas na gestão brasileira? Eu diria que são vários marcos. A década de 30 com Vargas, 50 com JK e obviamente 70 com o milagre econômico. A gente vai viver um desafio grande na década de 80 e 90 marcado pela inflação, que significa um grande desafio para as empresas brasileiras. Mas a gente superou isso, a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. Como eu disse, o tempo é pequenininho, nós temos que ir. Mas antes eu quero falar com você, fazer um convite especial para você. O programa
Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.